Aleluia, glória a Deus. Hoje é o dia 14 de 9 de 2020. Então podemos dizer que é boa tarde, já são 12h09. O Espírito Santo está conosco, está comigo, está convosco, se ouvirem. E vamos fazer uma gravação. Mas antes disso, a gravação tem o título A Recompensa Vem de Deus. Fizemos o bem, fomos seus filhos, etc. Então vamos fazer uma pequena oração em línguas e Deus vai nos abençoar. Aleluia. Arrecola, birotola, critochoca, doquicheca, efirreca, firogola, goripinha, galitinha e mirreca, girotinha, limoquinha, noquiteca, opirreca, piroquela na mela, da cura, da pela na cara, da chica na mura, da bica. Piroquinha na minha patinha, na cara da linha, na rica da finha. Quirocheca, mana, chica da beca, na cura da reca, na chica da pica. Ricotinha na marinha, na chitinha, mana, pinha, mana, checa. Siroquinha na mera da binha, na cara da linha, na chica da pinha. Tricofinha, ramalinha, uvileca, piroquinha na mera da pinha, na cara da linha. Xiroquinha, batatinha, manaquinha na marinha. Loriquinha, picotinha, manapinha, na cara da linha, na chica da pinha. Aleluia, obrigado, Pai. O teu Santo Espírito intercede por nós, a tua igreja, e tu nos estás a revelar, estás-nos a encher da unção do teu Espírito, estás a encher-nos da unção que desceu no dia de Pentecostes. Aleluia, glória a Deus. Bendito és tu, Senhor, glória ao teu nome. Pai, imagino-me já a correr tudo bem nesta gravação, com o meu corpo, alma e espírito, cabeça, tronco e membros, olhos, nariz, boca, ouvidos, e todos os órgãos, todas as células, todos os vasos capilares, as veias, artérias capilares, coração, rins, pulmões, baço, fígado, pâncreas, a pele, cabelo. Obrigado, Pai, por estás a abençoar o meu espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo das pessoas que ouvirem este vídeo. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor para sempre. Aleluia. Vamos ler agora aqui um hino que é o 352. O título é Vem à Salvação. Você, amigo, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, pode dizer comigo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu fiz isso, estava desempregado havia 4 meses. Eu depois de num domingo dizer essas palavras, recebendo Jesus como Salvador, vim a ter logo na segunda-feira um emprego e a ganhar 4 vezes mais. Glória a Deus. E a partir daí Deus começou-me a abençoar e começou-me a edificar como se fosse uma casa. E sou uma casa, né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no corpo do seu Filho Jesus Cristo. Ele disse: derribai este templo, em 3 dias o edificarei. E as pessoas ficaram admiradas.
Este templo levou 45 anos. Como é que ele diz que em 3 dias vai edificá-lo? Mas Jesus referia-se ao seu corpo. Aleluia. Biria Shafanaba, Dikiti Abadashana. Sou o Senhor que te sara. Eu recebo agora, Pai, a tua cura, tua bênção. Para mim e para as pessoas que ouvirem este vídeo. Amém, Senhor. Então, o hino é o 352, o título é Vem a Salvação. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus, dá atenção a Jesus e não aos problemas. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus, Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E convido a entrar, diz Jesus, como diz lá em Apocalipse 3:20, em que tu dizes, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus fala no plural, e cearei convosco. Glória ao Senhor, aleluia. Então, Jesus, nós te convidamos a entrar neste dia, neste momento. Aleluia. Até um corzinho que diz, cada momento nos guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Aleluia. Vamos outra vez. 352, vem a salvação. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo o que ele já fez por ti. Só precisas aceitar. E Efésios 1:3 diz que bendito seja Deus que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Jesus jamais te rejeitará. O Senhor cuida de nós, como lá diz no Salmo 23, Senhor é meu pastor. Jesus jamais te rejeitará, Ele estende a sua mão. Imaginemos Jesus a estender a mão para mim, para si que está a ouvir este vídeo. Imagine e agradeça porque Ele está sempre conosco. Ele disse, estarei convosco todos os dias. Aleluia, até a consumação dos séculos. Eis que Ele está pronto para entrar. Vem, Jesus, entra no meu espírito, no meu corpo. Amém. Enche-me do teu espírito. Enche-me do Pai e do Espírito. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que Ele está pronto para entrar. Toda a vida vais andar com Jesus no coração. Nós passamos a fazer parte da família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E da Igreja de Jesus Cristo, da qual Ele é o chefe máximo, cabeça. O caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, o caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador. Nele, que é o Senhor, que é Jesus, nós temos a salvação. Aleluia, glória ao Senhor. Então, vamos continuar e vamos ler aqui em Colossenses 3:22 a 24. Glória a Deus. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores. Era no tempo em que havia escravos e senhores, né? Agora temos os patrões, podem ser amigos. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne. Segundo a carne, porque o único Senhor que nós temos é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
é o Espírito Santo que está connosco. Vós, servos, obedecendo tudo a vossos senhores, segundo a carne, segundo o corpo, segundo a humanidade, não servindo só na aparência, ou seja, não é só servir quando o patrão está ali presente, não é? Vamos lembrar-me uma coisa que me fez rir, mas não vou dizer. Como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Nós devemos temer a Deus e não a mais ninguém, né? E não é ter medo de Deus, é obedecer-lhe, estar disposto a fazer a vontade dele, o nosso querido amigo, Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, com vontade, com alma, espírito e corpo, com alegria. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, como se Deus fosse o patrão. E Ele é que é o nosso patrão, glória ao Senhor. Sabendo que recebereis do Senhor Jesus Cristo o galardão da herança. Agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém. É Jesus que nós estamos a servir. Aleluia. Então vamos ler agora em São Lucas, capítulo 6, versos 35 e 40. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Nós devemos imitar o nosso Pai. Nossa luta não é contra as pessoas, é contra os demónios. É Deus que vai dar vai dar o galardão às pessoas, não é? Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém. Devemos imitar então a Deus. Não julgueis e não sereis julgados. É a lei de semear e colher. Se nós julgarmos os outros também nos vão julgar, não é? E também Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, também se fará. E não sereis condenados. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. O Senhor quer nos dar, veio nos libertar. O Senhor veio levar sobre si o castigo, tomou sobre si o mal para nos livrar. Portanto, dai e ser-vos-á dado com medida recalcada, sacudida, e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Estou-me a lembrar de outra coisa, mas acho que também não vou dizer. Não posso dizer. Então, eu era um rapaz de 13, 14 anos e trabalhava numa mercearia que tinha taberna e tinha fábrica de pirulitos. E então fui lá comprar uma velhota e eu tive pena dela, fui comprar manteiga. E eu não sabia as consequências. Então o patrão punha sempre um papel grosso primeiro na balança e depois punha a manteiga num papel fino para não passar a manteiga para o papel grosso. Mas é claro que o patrão, estava a roubar a velhota, porque estava a vender, pelo preço da manteiga, estava a vender papel.
E então o patrão viu que eu não pus o papel e quando a senhora saiu, a velhota, ele começou a mandar vir comigo. Chateou-se. E então eu fiz isso porque tive pena da senhora, né? Ela era pobre, velhota, magrinha. Então aqui diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque Deus é que faz justiça. A luta de Deus é contra as pessoas que nos querem fazer mal, né? Em relação a outros casos não vou falar, que demonstram que Deus está a cuidar de mim e sabe o número dos cabelos da minha cabeça e cuida dos passarinhos. Aleluia. Não é? Dai ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Os deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Ou seja, se eu estivesse a vender cereal e a pessoa ia buscar um alqueire de cereal e eu dava-lhe um alqueire, com uma boa medida, né? Recalcada, sacudida e transbordando, porque tive pena da pessoa, né? Vamos dizer que era uma velhota. Então é isso que vai acontecer a mim, as outras pessoas vão-me fazer o mesmo. Vos deitarão no vosso regaço, ou seja, na minha vida, né? Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Creio que isto é um plano, é uma maneira de proceder de Deus e estamos a imitar a Deus, né? E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? É claro que um cego, ao guiar outro cego, vai fazê-lo cair, né? Então, uma pessoa que vê que tem a luz de Deus vai ter a luz, é como se aquele cego começasse a ver bem, né? Então não cairão na cova. Porém, cegos, um deles, os dois, vão cair na cova. E depois o Senhor Jesus disse: o discípulo não é superior ao seu mestre. Ou seja, se o mestre dizia bem, dá o sol, dá a lua, dá o oxigênio, dá tudo o que nós precisamos aqui, né? O discípulo não é superior, porque é que há de dar menos que o mestre. Mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Então vai dar um bom exemplo e Deus vai ficar contente, né? Glória ao Senhor. Então agora vamos a Romanos 1, capítulo 1, verso 1 a 5. Glória ao Senhor. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele era um homem que queria servir a Deus e depois recebeu Jesus como Salvador. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, etc. Também lá em São Marcos a palavra de Deus diz que estes sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão os demónios e serão santos como Deus é santo, não é? O qual antes prometeu pelos, vou ler um bocadinho acima, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, e foram mais de 300 profecias. E o Senhor Jesus disse sempre uma palavra lá em Mateus 16, que eu me lembro. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Passaram-se 2020 anos, apesar de todas as perseguições contra a Igreja de Jesus Cristo, não prevaleceram, porque a palavra do Senhor é fiel, aleluia. Tanto um bocadinho acima, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, humanamente, né? Declarado Filho de Deus em poder. O Senhor Jesus Cristo tinha o poder de Deus e manifestava, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, alimentando os que tinham fome, etc, etc. Portanto, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Ele santificava as pessoas, orava por elas também é santificá-las, e pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Ele não só curou os outros, não só ressuscitou os outros, mas fez o mesmo ao seu próprio corpo, pelo qual recebemos a graça. Podemos dizer a Deus: Pai, nós recebemos agora a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo teu nome. Amém, Senhor. Romanos 1, 6 a 10. Entre as quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém. Vamos dizer: Pai, eu te agradeço, porque eu sou do teu Filho Jesus Cristo. Ele pagou o preço da minha libertação. O diabo me queria prender com doenças e com mentiras, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas tu, Jesus, me libertastes. Aleluia, obrigado, Pai. Nós fomos chamados para ser do teu Filho. Aleluia, Shuria Manini Bandini. Iramuria Shafanini. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, Deus ama a Igreja, chamados santos, somos santos de posição e avançamos para a perfeição. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer: Pai, nós recebemos a tua graça e a tua paz. Como diz aqui: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Nós vamos dizer: Pai, obrigado pelo teu Filho eterno que se fez homem e morreu por nós para pagar a nossa dívida. Aleluia, glória a Deus. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Obrigado, Pai. Podemos dizer: Pai, obrigado pela fé que tens dado à tua Igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus a quem sirvo é meu espírito. Podemos dizer: Pai, nós queremos servir-te no nosso espírito, no Evangelho do teu Filho amado, e tu és nossa testemunha de como incessantemente fazemos oração pela tua Igreja, Pai. Glória ao teu nome. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Podemos dizer: Pai, mostra-nos quais as pessoas com quem nos devemos reunir. Glória ao teu santo nome. Vamos a Romanos 2, 15 a 16.
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho de São Paulo. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler ainda aqui em Romanos capítulo 2, verso 1, a partir do 1. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas. A pessoa pode ser um presidente, pode ser isto ou aquilo, mas vai ter que dar contas do seu próprio julgamento, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos, verso 3, que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os tais coisas fazem. Deus vai julgar os juízes, Deus vai operar. Portanto, sede santos como Deus é santo. Convertam-se, recebam Jesus como Salvador. Vamos ler ainda em Romanos capítulo 2, a partir do 4. Ou desprezas tuas riquezas da benignidade de Deus, a sua paciência e longanimidade, ou ignoras que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, perseverando em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não têm deles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler aqui em Romanos 3, começando no 9. Pois que somos nós mais excelentes, os judeus, Paulo estava a falar acerca dos judeus, de maneira nenhuma, pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, todos são pecadores. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer.
Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque Deus. Só o Espírito Santo é que nos fez entender e reconhecer que Jesus é o Senhor. É o verdadeiro Messias. Se outro vier é mentiroso, é anticristo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. A Eva extraviou-se. Achou que a conversa da serpente era mais interessante. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. O Adão depois também comeu com ela. Não há quem faça o bem. Quer dizer, o diabo diz, a serpente, a Eva, ficareis a saber, tereis conhecimento do bem e do mal, mas para quê? Porque se não ia ter poder para escolher o bem. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis para Deus. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Este foi o resultado da tentação da serpente usada pelo diabo. Ninguém consegue fazer o bem sozinho. Deus diz: a mim nada podeis fazer, nada de útil. Verso 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Não sabem falar palavras úteis. Com as suas línguas tratam enganosamente. Isso é fazer mal, tratar enganosamente as pessoas. Tratam enganosamente. Sonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Tornaram-se semelhantes a serpentes venenosas. Verso 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Isso é veneno. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria. Isto foi tudo o resultado de escolherem o bem e o mal. Verso 16. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Porque a serpente não lhe veio trazer paz. A serpente veio trazer guerra, mentira, que é mentiroso e pai da mentira. Não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso foi tudo o resultado da queda da serpente, da Eva pela serpente. Perderam o temor de Deus, o respeito por aquele que todos os dias aparecia para ver como eles estavam, que os amava. Perderam o respeito ao Senhor. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, todo o mundo seja condenável diante de Deus. Porque, como vínhamos dizendo, Deus viu que o homem era mau, que ao ser tentado pela serpente tornou-se mau. Porque estava separado de Deus. Aqueles que estão separados de Deus tornam-se maus. Por isso não querem receber Jesus como Salvador. Só o Espírito Santo pode fazer alguma coisa por eles. Verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada. Nenhuma pessoa será justificada diante de Deus pelas obras da lei. A lei era um meio de travar a maldade do homem e da mulher. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei. Aleluia. A justiça de Deus.
manifestada pelo Senhor Jesus Cristo. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, todas as mais de 300 profecias, Jesus cumpriu, ou está a cumprir, glória ao Senhor. Verso 22, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram, não sabem fazer mais nada. A serpente disse que ia-lhes dar o conhecimento do bem e do mal, e que Deus é que estava a querer enganá-los, mas a serpente, usada pelo diabo, é que estava a querer enganar a Eva, a querer e enganou, né? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Podemos dizer a Deus, Pai, obrigado, porque Tu agora nos deste a Tua glória, pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo. Sendo justificados gratuitamente pela Sua graça. Jesus nos libertou da graça para que servíssemos o Seu reino, sendo justificados gratuitamente pela Sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, Ele é a rocha, os nossos pés devem estar sobre a rocha, que é Jesus. Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no Seu sangue, na Sua morte, para demonstrar a Sua justiça. Jesus demonstrou Sua justiça. Deus fez homem através do Seu Filho amado, do Seu Filho eterno, para demonstrar a Sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus teve paciência, até que um dia eu, graças a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, recebi o Senhor Jesus. Ele me salvou. Verso 26, para demonstração da Sua justiça, neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Onde está logo a jactância, a vaidade, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Karamashuriamanene. Ele é o verdadeiro Messias, se algum outro vier é falso. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É só fé no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo que cuida de nós e nos ensina e nos revela a Sua palavra. Aleluia. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Lá porque lhes deu uma lei e que eles nunca conseguiram cumprir. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Aleluia. Visto que Deus é um só. Não é um Deus para os judeus e um Deus para os gentios. Não. Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Portanto, tanto os que são circuncidados como os que são incircuncidados, pela fé na graça do Senhor Jesus Cristo, são libertados, salvos, bem-aventurados. Verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Glória ao Senhor. Vamos ler um comentário
no novo comentário da Bíblia, editado pelo falecido professor F. Davidson, MADD, colaboradores o reverendo A.M. Stevens, MADD, e o reverendo E.F.F. Kevin, MTH, editado em português pelo reverendo Dr. Russell P. Shield, MABD, PhD, edições Vida Nova, Rua Antônio Carlos Taconi, 75, Caixa Postal 21486, 04698, São Paulo, SP Brasil. E neste último versículo, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, aqui diz este comentário: ademais, acrescenta Paulo, no regime dessa fé, a lei não é desbancada, senão estabelecida. Deus não se torna por isso fraco ou sentimental. Sua justiça está satisfeita. O alvo da lei era Cristo. Glória ao Senhor. E é em Cristo que nós estamos. E procuramos ser santos, como Deus é santo, pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos salvos e seguros. Estamos marcados pelo facto do Espírito Santo estar em nós. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos da família de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é nele que nós somos mais que vencedores contra o diabo. E devemos sim cumprir aquilo que a lei diz, a lei moral, e sempre agradarmos a Deus de acordo com o que Ele nos revela na sua palavra. Aleluia. Vamos ler em Romanos, capítulo 4, começando no verso 20, e está a referir-se a Abraão, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, ou seja, não deu lugar a incredulidades, são espíritos imundos de dúvida, como no caso de Eva, que a serpente usada pelo diabo lhe dizia que Deus não era de confiança, mas Deus é de confiança. É o único em quem podemos confiar, Ele é perfeito e nunca falha. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém. Glória ao teu nome, Pai, que nos estás a ajudar. Confiar no teu Filho, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós te damos glória, Pai, porque o teu Espírito nos convenceu. Aleluia, glória a ti, Senhor querido. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Estando certíssimo, o Abraão estava certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Nós podemos dizer, Pai, nós cremos, eu estou certíssimo de que tu que prometeste e mandaste o teu Filho amado, és poderoso para cumprires a tua palavra. E assim lhe foi também imputada como justiça a fé, glória ao Senhor, a certeza, a palavra da fé. Assim lhe foi também imputado como justiça. Foi considerado como justo por acreditar que Deus mandaria o seu Filho amado, o seu Filho eterno, simbolizado pelo Isaac, que
teve quase a ser morto, mas Deus não permitiu. Glória ao Senhor. O Abraão acreditava que Deus o ressuscitaria, mas Deus via de outra maneira. Deus não permitiu que o Isaac morresse. Mas também nós, a quem será tomada em conta a nossa fé, a nossa certeza em Jesus Cristo. Também nós, a quem será tomada em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia! Vamos ler agora em Romanos 5:6. Tendo sido, pois, justificados pela fé, não pela lei, mas pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Podemos dizer, Pai, obrigado. Nós agora temos paz contigo, por meio do teu Filho amado. Aleluia! Glória a Deus. Miria Shafanaba Nikuriabadashana Karabashu Koriabada. Por nós, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé esta graça. Obrigado, Pai. Nós entramos esta graça do Teu Filho, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. Vamos ter um corpo como o do Teu Filho amado, Jesus. Aleluia. E não somente isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a fé. Não, e a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança vai nos levar à fé. Aleluia, glória a Deus. Ribarashuriamanini badene. Senhor é bom, eterna a sua misericórdia. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que desceu no dia da Pentecostes. O Espírito Santo nos foi dado. Obrigado, Pai, o Teu Santo Espírito é nosso, porque Cristo, sendo nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aleluia, glória ao Senhor. Romanos 5, 10 a 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, e não pela lei, muito mais tendo sido já justificados, reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Obrigado, Jesus, Tu nos salvas, Tu nos curas, Tu nos libertas. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nos alegramos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 17 a 21. Muito mais, aliás, porque se pela ofensa de um só, Jesus Cristo, a morte reinou por esse, aliás, perdão, Pai, pelo Adão, pela ofensa de um só, que era o Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça do Senhor Jesus Cristo e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Pai, eu recebo agora o dom da justiça que Jesus ganhou para mim, aleluia. Pois assim, como por uma só ofensa vejo o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só acto de justiça do Senhor Jesus Cristo, vê a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Amém. Porque, como pela desobediência de um só homem, o Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém. Graça de Jesus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça de Jesus para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui em Romanos 6, 1 a 5. Glória ao Senhor, aleluia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, porque ele morreu por nós e nós morremos com ele em espírito, né? Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade da vida. Vamos dizer, Pai, ajuda-nos a andar em novidade da vida, como o teu Filho que ressuscitou dos mortos. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 11 e 12. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus é Pai, nós nos consideramos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus nosso Senhor, que ressuscitou. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não permitas, Pai, que o pecado reine no meu corpo ou no corpo da tua igreja. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Amém, Pai. Glória ao teu santo nome. Romanos 6, 19 a 23. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Podemos dizer, Pai, nós apresentamos agora os nossos membros para servir a tua justiça para a nossa santificação. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. Porque quando eras... E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas era a morte. O nosso caminho era a morte, mas agora em Jesus temos vida eterna. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Romanos 7, 20 a 25.
Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Portanto, o entendimento do espírito da pessoa. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos seus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Não podemos dizer, graças a Deus Jesus Cristo, meu Senhor, que eu com o entendimento vou servir com a tua graça à lei de Deus e não à lei do pecado. Amém. Romanos 8, 5 a 10. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o que pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, obedecendo ao Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, 11 a 15. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, podemos dizer, obrigado, Pai, que o teu Santo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo habita também em mim, Pai. Glória ao teu santo nome. Portanto, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Peço, Pai, que vivifiques o meu corpo mortal pelo teu Espírito que em mim habita, Pai. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Podemos dizer, Pai, dá-nos força para mortificar as obras do corpo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Obrigado, Pai, que o teu Santo Espírito me está a guiar, e assim eu sou teu filho, Pai. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Podemos dizer, Pai, obrigado, porque o teu Espírito não me escraviza, mas me ajuda a compreender a melhor forma de proceder. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos. Obrigado, Pai, que tu me adotaste, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, quer dizer, Paizinho, querido, nós te amamos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos ler Romanos 8, 35 a 39. Quem nos parará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas que as pessoas pensam contra nós, e pensaram, mataram os teus servos, bem. Mas em todas estas coisas somos mais
do que vencedores, por aquele que nos amou. Obrigado, Jesus, tu estás pronto para nos ajudares. Tu nos amaste, morreste em nosso lugar. E agora nós somos mais que vencedores contigo. Aleluia, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, estou certo, repetindo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. É capaz de haver algum ser chamado presente e outro chamado porvir, e outro chamado altura, e outro chamado profundidade, e outro chamado qualquer outro nome, mas nós somos mais que vencedores. Nem a profundidade, nem a outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Tu estás a cuidar de nós para que não caiamos em tentação, como dizemos no Pai Nosso. Glória, aleluia. Bendito e louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, obrigado por terem ouvido a gravação. Deus abençoe. E não se esqueçam de clicar lá na mãozinha assim com o dedo para cima e de se inscreverem, etc. Glória ao Senhor. Vamos, para terminar, ler aqui o 357. Aleluia. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração e fé terá para vencer o mundo. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, agora e sempre. Amém. Tchau.